Boa noite a todos. Gostei. Agora com mais convicção, agora sim, agora gostei. Está melhor. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Nesta noite de mês de agosto. O que é que aconteceu com este mês de agosto? Está esquisito, está estragado. Podemos devolver o mês de agosto. Aqui isto não está a parecer mês de agosto. Não sei, está estragado, variado, está assim a parecer um final de setembro, outubro, não entendi muito bem. Não sei quem é que possa apresentar a reclamação. Independentemente de como está agosto, vamos continuar o trabalho que temos feito aqui juntos de estudar a terceira parte do Livro dos Espíritos, sobre as leis morais, e chegámos assim mais ou menos a meio, não é? Estamos na lei, vamos estudar hoje, vamos começar a estudar hoje a lei da destruição, sobre as leis morais. Então, e de todos os itens que nós encontramos no Livro dos Espíritos sobre a lei da destruição, o nosso estudo hoje vai focar-se nos dois primeiros. Portanto, não vamos ser ambiciosos, vamos devagarinho, para entendermos muito bem este tópico. Então eu vou começar por vos fazer a pergunta que é: quando pensamos em destruição é uma coisa boa? Primeira coisa que vos vem à cabeça. Por uma experiência muito recente, alguém fala em destruição e eu sinto um arrepio nas costas porque eu só penso obras em casa. Portanto, o que não é necessariamente mau, mas tem um grande lado de incómodo. Mas a palavra destruição em si tem uma carga muito pesada. Estamos todos a ouvir bem? A palavra destruição tem uma carga muito pesada. E quando encontramos isto no Livro dos Espíritos, quer dizer, acabámos de estudar a lei da conservação. E de repente Kardec coloca ali logo de lado lei da destruição. Quer dizer, por um lado conservamos, pelo outro destruímos. O que é que está aqui? O que é que está aqui a acontecer? Porque tem assim um peso muito, muito grande. A verdade é que se nós pararmos para pensar um bocadinho ao longo da história, nós não somos os primeiros. Se toda a gente pensou, levantem o braço, quem é que pensa na palavra destruição como uma coisa má? Ok, temos uma plateia otimista. Retiro absolutamente os próximos slides que eu ia vos apresentar, porque vocês são muito mais otimistas do que a maior parte dos que aqui estão. Pronto, obrigada, foi um bom gosto, boa noite. Mas a verdade é que eu não sou a única, com este, nem os poucos que levantaram o braço timidamente, que têm este pensamento pessimista. Se nós pararmos para pensar, eu tenho aqui esta imagem de um pintor russo do século XIX, Viktor Vaznetov, foi o melhor russo que eu consegui hoje, e são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Portanto, a ideia de destruição, de fim do mundo, é uma coisa que já vem há muito tempo connosco sociedade. Aqui estão os 4 maravilhosos, a peste, a fome, a guerra e a morte. Para minha surpresa, eu não imaginava que ia passar por uma peste. Alguém se lembra do Covid? Já se pode falar do Covid ou ainda continua a ser um tabu? Vocês não sentem isso? Parece que falar do Covid ainda é meio tabu. Tipo, sobrevivemos, mas está assim uma coisa que... Mas passámos por uma peste. Vai ficar no livro de história que passámos por uma peste. Então, a destruição, assim, com esta imagem mitológica que encontramos no Apocalipse, dos 4 cavaleiros que vêm destruir o mundo. Há outra perspectiva histórica de destruição. Eu fui buscar lá a mitologia nórdica, que é outra coisa que eu gosto muito de estudar a mitologia. Então, o Ragnarok, não estou a falar do jogo God of War, estou a falar da mitologia. Eu vi uns risos, há gamers na plateia! Não estou a falar, quase tive para pôr aqui uma imagem, mas continuo. O Ragnarok, que é o fim do mundo. Curiosamente, eu gosto mais do Ragnarok da mitologia nórdica, porque depois do fim do mundo tudo reinicia.
E eu gosto dessa imagem que a mitologia nórdica traz. E a mitologia nórdica vem muito depois da escrita do Apocalipse bíblico. Nós estamos a falar entre anos 700 e 1000 e poucos depois de Cristo, que é a era viking, principalmente aquilo que me estou a referir aqui é a era viking. Mas este contexto assim muito rápido, este apanhado do que é a nossa visão de destruição e do medo de destruição que anda sempre aqui à nossa volta, do fim, o medo do fim, porque a destruição é um fim, concordam? Mais ou menos. Então vamos ver. Kardec pensou muito. Então, na 728 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta inversa que fez no capítulo anterior. Porque no capítulo anterior, na 702, ele perguntou: é lei da natureza o instinto de conservação? E aqui ele pergunta: é lei da natureza a destruição? E os espíritos responderam: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Eu não sei se vocês sentiram o quentinho desta resposta. Porque o que esta resposta está a dizer é que o que chamais de destruição não passa de uma transformação. É que o fim não existe. Estou à espera dos argumentos que me contradigam. Porque eu olho para os álbuns de fotografias que a minha mãe, muito cheia de ternura, fazia desta que aqui vos fala. E aquela criatura fofa, cheia de caracóis, já não existe. Eu olho para os álbuns de fotografia. Para os mais jovens, havia uma coisa chamada câmara fotográfica, com um rolo, que nós tirávamos uma fotografia e não ficava na galeria do telemóvel. Era preciso ir ao fotógrafo para revelar. E depois vinham as fotografiazinhas que se compilavam em álbuns. Um dia, se quiserem aqui, eu dou-vos assim, a versão vintage do Instagram. Eu olho para aquelas fotografias e se eu quisesse convidar aquela criancinha para uma festa, é impossível. É impossível. Aquela criança que está naquela fotografia, eu não a posso convidar para uma festinha. Porque aquela criança não existe mais. Transformou-se e estou aqui. Não dá. Então, o que chamais de destruição não passa de uma transformação. Aquela criancinha transformou-se. Da mesma forma que esta versão aqui vai se transformar, espero eu, e colecionar muitas rugas e muitos cabelos brancos. Tenho muito o que fazer. Calma aí com a chamada. Então, é uma transformação. Então, aquilo que aparentemente parece assim um bloco de contrastes entre o que foi o estudo da lei da conservação, que a vida é uma dádiva, para quem não esteve na palestra anterior, que a vida é uma dádiva, que nós temos que conservá-la, porque é ferramenta de trabalho, temos que conservar o meio ambiente, depois temos a lei da destruição. Então parece que temos assim dois blocos. Vamos ver em mais detalhe. Na continuação da 728, na linha A, Kardec pergunta: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais, ou seja, pela vontade de Deus? E os espíritos respondem: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Ou seja, nós
somos instrumentos que Deus usa para ajudá-lo nos seus objetivos. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a duplo fim. Ou seja, tem duas finalidades. A manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva. Às vezes há assim umas notícias que há uma planta que cresceu desgovernadamente, ou que há um animal que está aí a reproduzir-se, então às vezes temos aqui que controlar a coisa, senão... E o outro objetivo é a utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Esta frase fofa, a utilização dos despojos é a utilização do corpo, do invólucro exterior que sofre a destruição. Para quê? Para a nossa alimentação. Então, vamos aqui recapitular. O instinto de destruição foi-nos dado por desígnio divino? Sim. Porque somos instrumentos de Deus e nós ajudamos, somos co-criadores com Ele. Para nos alimentarmos, destruímos-nos reciprocamente. E destruímos-nos reciprocamente com dois objetivos. Um, de controlar a reprodução. E isso, vocês estão a controlar a reprodução. Eu dou-vos um exemplo. Quem passa por uma casa abandonada? O que é que as casas abandonadas geralmente têm? Muitas ervas, muitas plantas a saírem pelas janelas, pelas paredes, pelos telhados. As plantas reproduziram-se loucamente pela casa. Não houve ninguém a arrancar os saramacos. Então há aqui uma questão de controle. E depois é para nos servirem de alimentação. A destruição. Estão a pedir para ligar o ar-condicionado. Obrigada. Então, e quando estamos a falar aqui de alimentação, a primeira coisa que vem à cabeça do pessoal é carne. A alface tem sentimentos. Portanto, quando estamos a falar aqui do invólucro, estamos a falar de todo o mundo material. E continua. Este invólucro é simples acessório e não parte essencial do ser pensante. Ou seja, quando nós matamos para nos alimentarmos, nós não estamos a matar a essência da criatura. Estamos a matar o corpo. Portanto, o mesmo princípio que se aplica a nós, aplica-se aos animais que nós consumimos, aos vegetais e por aí vamos. A parte essencial é o princípio inteligente que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Dentro da lei da destruição, há uma coisa que é indestrutível. O princípio inteligente. A alma encarna, desencarna. Vamos andar aqui mais para trás. Começamos no mineral, passamos ao vegetal, somos um animal fofinho. Eu, por tudo que odeio o inverno, devo ter sido um tucano na vida passada. Chegamos agora ao humano. Vou ser espírito perfeito. Estou a meio do caminho. Então, também não precisa me fazer desanimar, tá? Comecei o caminho, ainda falta muito. Ainda não cheguei a meio, tá bom. Mas esse princípio inteligente que está em cada um de nós é indestrutível. Ok, então chegamos aqui, começamos a entender um bocadinho porque é que há a lei de destruição, que ao início parece assim um choque para quem acaba de estudar a lei da conservação. Na questão seguinte, Kardec pergunta:
Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, porque os cerca a natureza de meios de preservação e conservação. Kardec estava com a mesma pergunta que nós. Então, no capítulo anterior estudamos a lei da conservação e agora estão a dizer que sim, senhor, a destruição faz parte. Calma aí, então, mas não há outra forma para regenerar os seres? Então a gente nasce, tem todos os cuidadinhos para conservar. Quando estou a falar de ter todos os cuidadinhos, não é só com o bebê. Como a planta. Não temos todos os princípios de conservação? Adubamos, tiramos as plantas, as folhas velhas, regamos, estamos lá a ver onde é que está o melhor sol para esta planta e a planta anda a passear na casa. Quem tem animais? Os gatos. Um cão. Precisam de alimentação, precisam de água, os gatos precisam de uma caixa de areia limpinha, o cão precisa passear e correr, ambos precisam de brincar, precisam de miminho. Ai, miminho é tão bom. Então, este princípio de conservação está em tudo, não é só agarrar, vamos falar de conservação só dos bebés, só dos humanos, não tem tudo. Então, se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, porquê é que os cercam os meios de preservação e conservação? A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda a destruição antecipada obsta, ou seja, impede, o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, Deus fez que cada um experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, a existência não está aqui neste contraste entre a lei de conservação e a lei de destruição. A lei está mais num círculo. A existência está mais num círculo. Nossa, que mística hoje. Começou com a mitologia nórdica, agora está a falar do círculo. Pronto, eu dou outra referência. Rei Leão e o ciclo da vida. Ou Pocahontas. Pronto, vamos aos exemplos mais infantis. Porque este círculo não para. Nós não conseguimos ver a linha do início e do fim do que é conservação e o que é destruição. A manutenção da existência está neste equilíbriozinho entre o que é que nós temos que destruir para nos conservarmos, quando é que é a nossa própria destruição, quando é que é a nossa própria conservação, isto tudo a respeitar uma coisa brutalíssima chamada a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Eu tenho um amigo que costuma brincar que a única coisa que morre de véspera é o peru, na véspera de Natal. E eu falava curiosamente com uma amiga antes de entrar na palestra, que às vezes sentimos que tudo está no seu devido lugar. Parece caótico para quem vê de fora, mas está tudo no seu devido lugar. Então, os meios de conservação e os meios de destruição, isto na 731 do mesmo capítulo, estão lado a lado, porque são um remédio um do outro. Nós, para nos conservarmos vivos e encarnados,
temos que destruir muita coisa. Mas para nos conservarmos vivos e encarnados, também temos que conservar muita coisa. Faz sentido ou viajei na maionese? Temos que conservar a casa limpa, conservar a nossa higiene, temos que destruir o franguito do churrasco, temos que destruir a salada, às vezes temos que destruir uma parede que já não está em condições para construir outra nova. Que é para termos uma casa melhor para vivermos e estarmos conservados, então precisamos dos dois lado a lado. As duas leis estão lado a lado. Uma não é a oposição da outra. Trabalham em conjunto. Então, Kardec toca na ferida na 730. Uma vez que a morte, ela não foi de rodeios. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque lhe tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão. A pergunta de Kardec é inteligentíssima. Se a nossa vida, se a nossa verdadeira vida é espiritual, onde o espírito usufrui de toda a liberdade do seu grau de evolução, não é? Porquê que temos tanto medo da morte? Porquê que temos tanto medo do fim? Porquê que temos tanto medo da destruição? Porquê os apocalipses e os Ragnaroks e os cavaleiros e por aí fora? Porquê? E eles respondem, os espíritos: já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente entregar-se-ia ao desânimo. A voz íntima, que o induz a repelir a morte, lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe deu. Mas ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Vamos parar aqui, que aqui temos muita coisa para estudarmos juntos. Então Kardec começou por fazer esta questão. Porquê é que temos medo da morte? Então, ok, foi-nos dado um instinto de conservação para preservarmos aquilo que foi a dádiva da encarnação. Temos coisas a tratar, assuntos a resolver, uma evolução para fazer. Estou um bocado atrasada nessa matéria, mas não vamos entrar em detalhes. Então, há este instinto de eu tenho que viver para. Agora quero ver quem é que é honesto. Quem quer morrer, levanta o braço. Quem quer morrer? Não, agora! Calma, levantarem tanto os braços, ainda vos sinto assim desodorizante. Alguém? Última hipótese. Ninguém quer morrer. Agora não. Agora não posso. Não me dá jeito. Tenho assuntos para tratar. Porquê que ninguém quer?
estamos todos aqui juntos a estudar a doutrina espírita, todos sabemos que somos espíritos eternos. Então, porque há este instinto de conservação. Eu quero preservar aquilo que eu tenho agora, com as ferramentas e com as oportunidades que eu tenho agora. Quando nós não reconhecemos isso, o que é que nos acontece? Caímos no desânimo. Está desanimada a nossa sociedade. Foi por isso que eu sublinhei esta frase. A não ser assim, ele muito frequentemente entregar-se ao desânimo. Quem aqui nunca teve um momento de desânimo na vida pode ser por aquela porta fora porque é mentiroso. Todos nós já tivemos um momento de desânimo na vida. Um ou vários. É normal, é humano. Faz parte também da nossa evolução, da construção da nossa fé. É muito fácil ter fé aqui dentro. Com ar-condicionado, cadeiras confortáveis, água à disposição. Aqui dentro está muito fácil ter fé. Agora, e lá fora? Ou está complicado no emprego, ou estamos sem emprego. Ou estamos doentes, ou há um familiar doente. Ou estamos tristes, ou estamos sozinhos, ou temos gente a mais em casa. Ou estamos a estudar, ou não temos nada para fazer. Todos nós temos uma coisinha. Razões para termos desânimo não nos faltam. Todos, absolutamente todos, eu inclusive, temos problemas. Eu pensava que a doutrina espírita, sem palestrante, ia me dar um desconto, que eu ia ter menos problemas, ia ser mais fácil, ia ter uma via verde para zonas felizes. Não aconteceu. A questão aqui não é termos esses momentos de desânimo, quando a dor chega, está-se um apertão e esta dor. Aquele momento de dor e ter desânimo é humano. O que está errado é quando nós nos esquecemos aquela partezinha ali de cumprir a tarefa. Porque às vezes o problema vem para nos lembrarmos qual é a nossa tarefa. Ai, qual é a tua missão? Eu vim para ser Instagram. Às vezes a nossa missão está com a caixa de areia do gato, que ninguém vê. Que vem um gato ranhoso, tripé, cheio de doenças. A gente recebe hoje em casa o gato que deitou fora ontem. Estou a falar dos gatos felinos, também há tem uns gatos de duas pernas que às vezes a gente também recebe em casa. Uns persas, outros rafeiros, lá tudo. Então, vamos ter aqui cuidado com os nossos momentos de desânimo. Se nós estamos demasiadamente desanimados é porque estamos a esquecer qual é a nossa tarefa.
E se a gente não sabe qual é a nossa tarefa, o melhor é a gente sair da cama e fazer o que tem para fazer. Porque, entretanto, se a gente não sabe, a tarefa aparece. Trabalho é como cartas das finanças, vem sempre parar a casa. É só a gente ter vontade. Das finanças, no entanto, mas... E depois termina aqui com: mas ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Foi sorte. Não, Deus não tinha ajudado a preparar a tarefa, não arranjou toda uma equipa espiritual, não arranjou um anjo da guarda e uns quantos estagiários. No meu caso é um pesadelo porque os estagiários desistem. Na parte de escrever o relatório de estágio, eles desistem. Tipo, chega! Vou seguir outro encarnado. E a gente diz: não tenho sorte na vida. Ok. Kardec resolveu esta questão. Porque é que temos medo da morte? Temos estes corpichos maravilhosos para conservar, muito trabalho a fazer, mas Kardec pensou: ora, muito bem, trabalho feito, nós vamos sair deste planeta, porque a Terra, neste momento, é um planeta de regeneração da Temo, vem com defeito, não corresponde à fotografia, mas um dia vamos lá chegar. E como é que vai ser? Também se destroem coisas nos outros mundos? Como é que é a destruição nos outros mundos? Então os espíritos respondem: ok, guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. César, ou seja, não existe mais, quando o físico e o moral se acham depurados. Eu só vou ver este filme daqui a muitas encarnações. Portanto, se depois tiverem a oportunidade, na sessão mediúnica, venham para me contar como é. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados que o vosso. Isto, no fundo, são os espíritos a despachar-nos, a dizer: é tão diferente que não dá para entrar nos detalhes. Portanto, é diferente o mundo material, é diferente, a destruição é diferente. Eu acredito que deva ser mais ou menos o mesmo sentido de perplexidade que se um peixe conseguisse ver o topo da Serra da Estrela. O peixe não ia entender nada. Então eles resolveram assim: vai ser diferente, vai até terminar um dia, mas vai ser noutro estado de evolução. Então Kardec depois começa mais na parte da coscovilhice que nos interessa. Na 733 ele pergunta: então, entre os homens da Terra vai haver sempre necessidade de destruição? Nós vamos estar sempre neste modo barato de planeta de regeneração, ou isto vai terminar? E os espíritos respondem: essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja, ou seja, sobrepõe-se à matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Ou seja, é otimista a resposta, mas não é aquele não taxativo. Talvez daqui a muito
nós fomos uma esfera elevada, mas aí a Terra não pode ser porque é um planeta muito material, não é? Ou seja, na Terra vai enfraquecer essa necessidade. E nós vamos observando isso. Se nós compararmos nos dias de hoje com há 100 anos atrás, há 100 anos atrás não se falava de reciclagem. Também há 100 anos atrás não havia a quantidade de plástico que nós temos hoje. Mas não se falava em reciclagem. Não tínhamos a preocupação com o que é que fazemos com o nosso lixo. Não se falava no direito dos animais. Hoje já há quem conscientemente pare para pensar: será que eu preciso de comer tanta coisa de origem animal como eu como? Há até quem seja vegetariano. E o pessoal a pensar: e lá se vai o churrasco do domingo. Vai deixar de existir um dia. E as questões 734, 735 e 736 são justamente sobre isso. Que eu aqui condensei, senão vocês morriam de tédio e nós nunca mais avançávamos no estudo. Que é muito... Kardec entra aqui nos detalhes sobre o direito que o homem tem de destruir para a alimentação, como já tínhamos visto nas questões anteriores. E aqui os espíritos dizem que sim, contudo, regulado pela necessidade. O abuso jamais constitui um direito. O que é um abuso? Eu preciso de um hambúrguer de 3 andares. Eu preciso ir à caça, como vi a notícia aqui há uns tempos atrás, e matar absolutamente todos os animais que eu vejo para tirar uma foto dos animaizinhos enfileirados. Eu preciso realmente de um dente de elefante à entrada da minha casa para poisar as chaves? Chama-se marfim. Nós precisamos de proteína. É um fato. Só que nestas questões também nos alerta para aquilo que é vaidade. Também nos alerta para, principalmente a última questão, 736, para o que está no lado oposto. Que é, alguns povos têm muito escrúpulo com certos animais. Nós já ouvimos falar de povos que não comem o porco, outros que acham que a vaca é sagrada. Será que isso tem mérito? E os espíritos também são muito claros, que muitas vezes é mais por superstição do que realmente por bondade e respeito à vida animal. Então talvez seja mais honesto aquela pessoa que está na aldeia a matar a galinha para dar sustento à sua família, do que aquele que não o está a fazer por uma fachada supersticiosa. Conta, peso, medida. Então, nesta primeira parte, e vocês podem dizer, isto foi só a primeira parte, socorro. O que Kardec esteve aqui a fazer com o Espírito da Verdade foi estabelecer os princípios da lei da destruição. Em que parâmetros há a lei da destruição? E até agora estamos a ver a lei da destruição muito na base do indivíduo. No tópico seguinte,
Kardec aborda um tópico que são os flagelos destruidores. O que é um flagelo? No âmbito do estudo que Kardec quer fazer, ele não está a falar dos nossos flagelos individuais. Está a falar de uma inundação, está a falar de um tsunami, está a falar de um terremoto, está a falar de grandes eventos que destroem em escala. E se na vossa cabeça passou a palavra guerra, fica para a próxima palestra. Eu olhei, eu li e pensei, não estou capaz, fica para a próxima. Até porque o próprio capítulo tem um tópico só sobre a guerra. Então, como que... Vamos outra vez às miudezas. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Kardec a achar que nós somos feridos quando há um flagelo deste tamanho. Mas os espíritos respondem mais uma vez direitinho, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala de aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Só que nós vemos as coisas do ponto de vista material. Então isto, não sei quanto a vocês, mas a mim às vezes faz assim, oi? Para nos fazer progredir? Então, mas eu estou a ver as notícias de uma inundação, onde pessoas perderam absolutamente tudo. Perderam as posses de uma vida, já com uma certa idade, que é muito mais difícil reconstruir, já estamos cansados. E Deus manda como remédio. Como se fosse uma tosse muito severa. E Deus manda isto como um xarope coletivo. Até porque quando estamos todos no mesmo barco, temos tendências a ser mais simpáticos. Eu vivo num prédio muito peculiar. Os meus vizinhos, de modo geral, são ótimas pessoas. Tal como eu, só que não. Merecemos todos naquele condomínio. Todos metidos num saco, deitados ao rio. Sonho de vizinhança. Lembram-se, se calhar é muito recente, eu estou a tocar nos traumas todos. Lembram-se de uma coisa que foi o apagão? Aquele pequeno ensaio de fim do mundo. Por mim a eletricidade podia ter ido, nunca mais. Agora a internet. Amigos, a eletricidade podia ter ido. A água na sanita também podia ter ido. A internet ter ido é que eu não estava preparado. Foi uma versão do fim do mundo para a qual ninguém me preparou. Eu acho que tenho powerbanks até na caixa de área das gatas. E uma daquelas lanternas de manivela. Estávamos todos assustadíssimos. Mas foi vizinhos a bater à porta, mas fomos à garagem buscar baldes de água para encher a casa da vizinhança, andámos a trocar velas,
andámos a trocar lanternas, porque um tinha gás e andámos a passar salsichas para a casa de um e para a casa do outro. Aquele bando de pestes que nós somos, estávamos numa amizade. Que amigos! Porquê? Porque de repente nós nos lembramos que não valíamos nada. Estávamos absolutamente todos no mesmo pé de igualdade. E às vezes é isso que os flagelos nos vêm lembrar. Quão frágeis nós somos. E somos colocados todos no mesmo pé de igualdade. De repente faz-se assim uma limpeza da tábua rasa. Temos exatamente a mesma quantidade de roupa para vestir, exatamente a mesma quantidade de água para beber, exatamente a mesma quantidade de comida para comer. Para nos lembrarmos quem somos. E depois continua. E eu já avancei aqui um bocadinho, não é? Porque o Espírito estava a explicar que somente do nosso ponto de vista é que nós achamos que são os flagelos. Então eu já acabei por me antecipar. Há aqui outra parte, que é muitas vezes os flagelos aceleram a evolução. Então, muitas vezes aquilo que iria levar séculos passa a ser muito mais rápido porque foi metido na mesma base. E Kardec não meteu a mão à anca porque não é da beira alta, se não teria metido a mão à anca e teria feito a mesma pergunta, que é, mas para conseguir a melhoria da humanidade não podia empregar outros meios que não os flagelos destruidores. Caramba, é Deus! Não podia mandar assim uma coisinha mais fácil? Tem mesmo que ser uma inundação, tem mesmo que ser um terremoto, tem mesmo que ser um tsunami, tem que limpar tudo. E a resposta, como é que eu digo isto de uma forma simpática e digna desta casa? É uma patada na tromba. Desculpem-me o português. Pode. E os emprega todos os dias. Deus não só pode conseguir que a humanidade melhore sem esse flagelo através de outros meios, como faz todos os dias. Porque dá a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Só que o homem não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que faça sentir a sua fraqueza. Estão a ver aquela criancinha que está com aquele ar terrível de que vai mandar uma coisa ao chão? E nós, jovem, e a criança continua, que eu vou mandar aquela coisa ao chão. E nós, jovem, e a criança continua. À terceira, a criança manda a coisa ao chão e a gente tem que educar a criança. Que é o que esta resposta está a dizer. Deus vai dando os vários meios. Faz isto, senão tsunami.
olha o que andas a fazer, senão tsunami. Eu já te avisei, não tenho outro recurso. Que é depois esta pergunta quase embaraçosa de Kardec, não é? Têm os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Porque um terremoto deixa muito lixo. Quem viu a tragédia que aconteceu na inundação aqui há uns tempos em Espanha? Aquelas pessoas a tirarem lama e água e as coisas destruídas e... Do ponto de vista físico causa muito embaraço. Então os espíritos respondem, curto. Tem os flagelos destruidores de utilidade? Tem. Do ponto de vista material? Tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região. Mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Nem tudo é Lisboa, nem toda a gente tem o Marquês de Pombal para reconstruir a cidade depois da tragédia. Mas tem, até do ponto de vista físico. Às vezes é preciso ressituar as pessoas, recolocá-las, mudar a paisagem, mudar a agricultura, mudar a vegetação. Então, vai tudo de uma vez. Querido, mudei a cidade. Vai tudo. Então, não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por colocarem de abraços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de... Eu pus por pontinhos, mas no livro dos Espíritos está tudo corrido. Foi só para facilitar o nosso estudo. Exercitar a sua inteligência. Demonstrar paciência e resignação ante a vontade de Deus. Não entendi esta. Que é uma coisa que eu sinto tanto à minha volta. Eu própria sou cheia de paciência e resignação. Não entendi este ponto. Vou devolver. Não entendi isto. E os flagelos são também provas que oferecem ao homem o ensejo de manifestar os seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próprio, se o egoísmo não estiver a dominar. Porque a coisa mais triste que há quando um flagelo grande acontece são depois aquelas notícias dos saques, dos assaltos e das violações. Significa que aqueles espíritos aprenderam isto. Tem menos um na caderneta das notas. Ou seja, passam por um flagelo, sobrevivem ao flagelo e a primeira coisa que fazem é arregaçar as mangas e criar ainda mais caos. Parabéns, amigo. Vais ter mais umas quantas encarnações pela frente. Ok, para terminarmos, que vocês estão quase desmaiados de sono e eu estou quase sem voz. Já não me lembrava de falar muito esta semana. Eu trabalhei muito a partir de casa esta semana. Não falava muito há muito tempo. Kardec faz a pergunta mais básica. Eu acho que foi o momento Catarina de Kardec. Que é, dado é o homem conjurar os flagelos que o afligem. Eu traduzo para a linguagem nossa.
Devemos queixar-nos e lamentar-nos das desgraças que nos afligem. Eu fico feliz que vocês são muito mais pacientes e muito mais fortes do que eu. Mas se há coisa que me dá ainda um prazerzinho, e eu sei que sou espírito inferior, ai, um queixume! Estão-se a rir, eu comecei a palestrar, a queixar-me do tempo. Não tinham dado conta. Então Kardec perguntou: está bem, ok, nas coisinhas do dia-a-dia é melhor a gente não se queixar. Termos um pensamento mais sereno, aceitarmos e resignarmos. Agora, mas quando é uma grande a gente pode queixar-se, não é? É a pergunta que Kardec está a fazer. Então os espíritos respondem de uma forma simpática. Em parte, é dado ao homem queixar-se. Em parte. Porém, não como nós entendermos o que é uma queixinha, o que é uma lamúria. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Caramba, uma inundação no século XXI, na Europa Ocidental, é doloroso que não haja medidas de prevenção. Incêndios em Portugal e Espanha, com uma comunicação social que começa o verão a dizer que começou a época dos fogos, é escusado. Então, muitos flagelos vêm da imprevidência do homem. Porque fazemos cidades em absoluto betão e quando chove a água vai para onde? Abandonamos completamente o interior do país e quando há um fogo, os bombeiros chegam como? Evitava. Só que à medida que nós vamos adquirindo conhecimento e experiência, ele vai podendo prevenir os flagelos, se lhes sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral que estão nos decretos da Providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. Ou seja, quando há uma grande tragédia destas dimensões, há uns que sofrem mais que outros, uns que perdem mais que outros. Só que a quem realmente sofre, a esses nada pode o homem opor, a não ser a sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela negligência. Então, no fundo, resumindo, é um quase do tu até te podes queixar, tu até te podes deitar as mãos à cabeça, mas pensa bem na cota parte em que estiveste envolvido do mal que estás a levar agora. Se não é melhor um fundo, aquele aceita que dói menos, amigo, e arregaça as mangas e vai para a frente. É voltando atrás, aquele momento do desânimo. Um momento de desânimo nós podemos ter. Viver em desânimo está alguma coisa que nós temos que rever.
três já passamos do tempo. Obrigada por não terem ressonado muito alto, para não ter ficado na gravação. Então queria que ficássemos assim com esta ideia, só para fechar. Se tivessem que levar uma ideia daqui para fora, ou duas no caso, é que a lei da destruição não se contrapõe à lei da conservação. Elas trabalham em conjunto e a linha entre elas é muito tênue. A destruição é necessária, nem sempre é uma coisa má. E nestas situações das grandes destruições, dos grandes flagelos, há muito mais de intervenção divina e muito da nossa culpa. Portanto, vamos aqui tentar, se ela nos bater à porta, estarmos mais preparados e mais serenos para lidarmos com a situação. Perguntas e questões, ela está por aqui no final da palestra, sejam à vontade. Obrigada. Vamos à segunda parte dos trabalhos? Vamos lá. Eu não posso ficar tanto tempo sem falar, depois dão-me um microfone e falo, senhores. Então, para terminarmos, para irmos à segunda parte dos trabalhos, eu vou-vos convidar a acompanharem-me. Alguns de vocês já sabem que é uma das minhas preces preferidas, a oração da paz. Então queria que se sentissem confortáveis, que relaxassem dentro do possível. Quem se sentir confortável, que feche os olhos. Vamos trazer a nós a imagem de Jesus, agradecendo aos benfeitores espirituais o trabalho que prepararam esta casa, tendo em conta todos aqueles que possam estar a passar momentos menos felizes, dos dois lados da vida e na nossa própria casa. Então, com o coração e com o espírito neste âmbito, vamos propor-nos ao trabalho e rogar ao Mestre que faça de nós um instrumento da sua paz. Que onde haja ódio, que levemos o amor. Que onde haja ofensa, que levemos o perdão. Que onde haja discórdia, que levemos a união. E onde houver dúvida, que levemos a fé. Que onde houver erro, levemos a verdade. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, que levemos a alegria. E onde houver trevas, que levemos a luz. Ó Mestre, faz com que procuremos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Um fim de semana.